O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 61. Colidir. Você, seu maluco. Dentro do escritório do diretor administrativo da Battle.net, Kim Nantai jogou um copo de vidro em fúria. Como a situação mudou durante a noite. Seus olhos trêmulos fitaram as manchetes que piscavam na página principal do portal. Confissão chocante de Seong Ji-han. Pode ir para o ZEUA ou Japão. O vil cartel entre o Korea Daily e o diretor administrativo revelado através de gravações. Seong Ji-han, que recebeu uma oferta de 300 bilhões, da America First, ele irá embora? Apelo de Seong Ji-han. Eu quero ser coreano. Qual é o primeiro presente de crescimento do mundo? Lat Blomer, possuído por Yoon Sea. Graças ao lançamento das gravações de áudio e vídeos por Seong Ji-han, vários meios de comunicação estavam competindo para relatar os eventos de ontem com as manchetes mais sensacionais. Esta mera prata. A America First, a maior guilda do mundo, teria feito uma oferta de 300 bilhões. O bônus de assinatura era uma medida objetiva do valor de um jogador. A enorme quantia revelou o valor de Seong Ji-han para toda a nação. Anel. Clique. Pare de ligar. Kim Nantai gritou de frustração devido às contínuas ligações dos repórteres. Mas a próxima ligação que recebeu foi diferente. Diretor de administração? Este é o gabinete do secretário sênior de assuntos civis. Logo uma voz fria se instalou em seus ouvidos. Gabinete do secretário sênior de assuntos civis, Casa Azul. A ligação veio da secretaria, a pessoa mais poderosa do governo. Sinto muito. VIP não quer que este problema se agrave ainda mais. Mas, resolva amigavelmente com Seong Ji-han. Você quer que eu me curve a um jogador do Silver Rank? Kim Nantai reclamou, mas a resposta foi fria. Ou você está pensando em renunciar? Após a naturalização do Rei da Espada no Japão e a opinião pública negativa em relação ao governo, eles não podiam se dar ao luxo de ter um prospecto importante como Seong Ji-han em conflito com o diretor administrativo. Kim Nantai, que já foi político, entendeu as implicações e sentiu um arrepio na espinha. Entendido. Além disso, dê a ele o prêmio de excelência e a recomendação sem quaisquer condições. Vou seguir suas instruções. Obrigado, diretor. Clique. Kim Nantai olhou fixamente para o telefone. Eu tenho que me desculpar? Sim, ele reconheceu Seong Ji-han como um jogador promissor. Mas ele era apenas um rank prata. E pensar que ele, o diretor de administração, teria que pedir desculpas diante de toda a nação. Teria sido menos constrangedor se eu levasse um tapa. Não foi ele quem foi salpicado de suco? Além dos comentários sobre o Korea Daily, ele fez algo errado? Kim Nantai estava consumido pela frustração e pelo ressentimento. Da mesma forma, o Korea Daily sentiu a mesma frustração e ressentimento. Dentro do escritório do CEO do edifício Korea Daily, Kim Hye-soo estava com a cabeça baixa, parecendo um criminoso. Kim Hye-soo. Sim, avô. Você é mesmo jornalista? Não, eu não sou. Então por que você saiu e criou tanta bagunça? O CEO do Korea Daily, de 70 anos, olhou para Kim Hye-soo com olhos gelados. Somos o principal meio de comunicação da Coreia. Deveríamos estar manipulando a opinião pública, não sendo influenciados por ela. Silêncio. Sim, se você tivesse publicado o artigo antes de Seong Ji-han se tornar uma sensação, poderia ter havido espaço para negociação. Mas você assistiu tudo se desenrolar na mídia e ainda assim divulgou tal artigo. Bang. O CEO do Korea Daily, com o rosto vermelho de raiva, bateu com o punho na mesa. Até eu, na casa dos 70 anos, entendo que os jogadores do Battle.net se tornaram o centro do mundo. Mas, senhor, os esportes foram integrados ao Battle.net. O seu papel na segurança nacional também não é insignificante. Você, que frequenta a Battle.net Academy, não deveria saber melhor a importância do papel de um jogador? Incapaz de encarar o olhar acusatório de seu avô, Kim Hye-soo abaixou a cabeça. A opinião pública, que mudou em apenas um dia, criticava fervorosamente tanto o Korea Daily quanto o diretor de administração. Quem poderia imaginar que Seong Ji-han reagiria assim? Seong Ji-han não era apenas um jogador com estatísticas altas. Ele conhecia bem sua posição e podia influenciar a opinião pública. Ele reuniu o público por meio de seu canal, que já ultrapassou 500 mil inscritos. A ameaça de possivelmente se mudar para o ZEUA foi a que mais doeu. O termo, abuso de poder, sempre esteve associado à família do Korea Daily e ao diretor administrativo. Eles nunca imaginaram receber isso de um mero jogador Silver Rank Battle.net. Kim Hye-soo, você causou isso. Resolva sozinho. Eu tentei, mas ele não atende minhas ligações. Se ele não atende suas ligações, encontre-o e implore de joelhos. O CEO do Korea Daily amassou com raiva um jornal em sua mesa. Leve Kim In-sik com você e certifique-se de que ele peça desculpas adequadamente. Mas o irmão ainda está engessado? Bom, então talvez Seong Ji-han fique com pena de vocês. Silêncio. Kim Hye-soo estava sem palavras. Mesmo com o neto ferido, o CEO foi implacável. Resolva isso dentro de uma semana. Se a empresa enfrentar mais danos,
não ficarei calado. Kim Hye-soo sentiu sua visão escurecer. Na cobertura do Sword Palace. Senhor, Seong Ji-han, o diretor se sente profundamente responsável pela recente discórdia e deseja transmitir suas desculpas. Park Yeon-sik, o gerente que voltou, entregou a mensagem do diretor. E ele mencionou que a cerimônia de premiação ocorrerá conforme planejado. Ele apreciaria sua presença para enfeitar a ocasião. Seong Ji-han sorriu. Como esperado. Esse homem nunca viria se desculpar pessoalmente. Ele estaria fervendo por dentro por ter que enviar um representante para um pedido de desculpas tão tímido. O que eu quero é um pedido formal de desculpas. A pessoa responsável deveria vir e se curvar diante de mim e também divulgar uma declaração à mídia. Mas, se isso não acontecer, não aceitarei nenhum prêmio. Não estou particularmente interessado em nada da administração. Mas, se você decidir estabelecer uma guilda, nós podemos ajudar. Se você puder resolver esse problema amigavelmente, talvez. Está tudo bem, posso estabelecê-lo em minha casa. Sinto muito, mas prefiro que você vá embora agora. Park Yeon-sik, com o rosto pálido, foi conduzido pela porta por Sang Ji-han. Este último não sentia mais nenhum ressentimento particular em relação ao diretor administrativo ou ao Korea Daily. Em circunstâncias normais, ele poderia ter aceitado as desculpas. Mas eles precisam entender as consequências de mexer comigo. Eles foram um exemplo. Um exemplo do que acontece quando alguém o contraria. Mesmo que Kim Nan-tae viesse pessoalmente pedir desculpas hoje, Seong Ji-han não teria aceitado imediatamente. O diretor precisou sofrer críticas públicas por alguns dias para compreender a gravidade de seus erros. O problema atual pode esperar. O importante agora é estabelecer a guilda. Seong Ji-han clicou na opção Estabelecimento de guilda, que foi ativada depois que ele alcançou o posto prata. Você gostaria de estabelecer uma guilda? Para criar uma guilda, você precisa de 10 milhões de GP. O custo de estabelecer uma guilda foi equivalente a 10 bilhões de won coreanos. Seong Ji-han precisaria investir todo o dinheiro que ganhou nas apostas, uma quantia enorme. A administração poderia fornecer apoio financeiro. O apoio governamental não é gratuito. Se eles fornecessem GP para o estabelecimento da guilda, o governo exigiria uma participação na guilda. Seong Ji-han se sentiu mais confortável estabelecendo a guilda com seu próprio dinheiro, em vez de doar parte dele. Ele corajosamente pagou o GP e passou para a próxima etapa. Por favor, nomeie sua guilda. Nome da guilda. Ele ponderou o motivo para estabelecer a guilda. Primeiramente, ele pretendia completar conquistas relacionadas à guilda para ganhar pontos de conquista. Em segundo lugar, ele queria criar uma guilda nutritiva, um conceito ainda não estabelecido durante a fase tutorial. Como a guilda secundária da America First. Essas guildas nutritivas perderiam sua importância quando Seong Ji-han e Yeon-se atingissem seus limites de crescimento. E o auge do crescimento da guilda coincidiria com a conclusão do potencial latente de Yeon-se. Vamos chamá-lo de Daeg. Assim, Seong Ji-han nomeou a guilda Daeg, simbolizando a realização do potencial latente. A guilda foi estabelecida. A classificação da sua guilda é prata. Você estabeleceu uma guilda. Conquista especial. Estabelecimento de guilda, concluído. Você ganhou uma recompensa de 10 mil pontos de conquista. Como esperado, imediatamente após o estabelecimento, ele recebeu pontos de conquista. Embora parecesse pequeno comparado aos recentes 50 mil pontos que ele ganhou, ainda era uma quantia significativa. Ele antecipou mais pontos à medida que completava mais conquistas relacionadas à guilda. Por favor, distribua pontos de guilda. Você tem 10 pontos disponíveis para distribuição. Para o segundo propósito, a distribuição de pontos de guilda era essencial. Expansão de membros da guilda, 1/10, LV, 1. Aumento de estatísticas, todas as estatísticas mais 1, LV, 1. Aumento da taxa de crescimento, mais 10%, LV, 1. Normalmente, as guildas investiram primeiro na expansão de membros da guilda. Aumentar o número de membros foi vital para a expansão e crescimento da guilda. Não é preciso isso. Seong Ji-han, almejando uma guilda de nutrição de elite, não tinha intenção de investir na expansão de membros. O aspecto mais crucial de uma guilda nutridora era a taxa de crescimento. A opção de aumento da taxa de crescimento, sem qualquer investimento de pontos, permitiu o crescimento de estatísticas e habilidades por meio de treinamento. Esta opção não era popular durante a fase do tutorial. Ainda assim, à medida que a humanidade continuou a declinar após o tutorial, a necessidade de nutrir guildas cresceu, levando à reavaliação da opção de aumento da taxa de crescimento. E Seong Ji-han estava bem familiarizado com esse conhecimento. Esta opção por si só não é muito eficaz. Para ser uma guilda nutridora, outro fator era necessário para aumentar a taxa de crescimento. Um presente de apoio. O mestre da guilda secundária da America First possuía um presente de apoio conhecido como nutrição. A única razão pela qual um imigrante da devastada Coreia, que não conseguia nem mostrar o rosto, se tornou mestre de guilda foi por causa desse presente. Seong Ji-han pegou seu telefone e procurou por Lee Hae-yeon.
Embora eu não soubesse que ela era filha de um conglomerado. Ela deve ter ganhado algum dinheiro com o Top 100 Promotion Match. Ele presumiu que ela seria um tanto receptiva à sua proposta. Confiante de que Lee Hae-yeon teria lucro, Seong Ji-han discou o número dela.